feliz tudo para você. Vamos falar hoje sobre João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 27. Está escrito assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O verbo vos dará, o tempo do verbo vos dará é futuro, não é vos dei nem vos tenho dado, é vos dará. Quando ele morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Aí ele nos daria algo novo, algo completamente novo. Quando? Quando ele já houvesse pagado o preço do pecado. Depois de ter pago o preço do pecado, ele nos daria uma comida que permaneceria para a vida eterna. Meus queridos, quando você lê Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, lá está algo assim extremamente maravilhoso. Por quê? Quando você lê o texto de Deuteronômio, eu até vou abrir aqui para a gente poder compartilhar com você algo muito forte que está escrito lá. Semelhante a esse texto, o apóstolo Paulo usa uma expressão, olha só, versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome e sustentou com o maná que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amado, o Messias só se tornou Senhor após a ressurreição dos mortos. Ele foi ungido rei de Israel. A palavra Cristo significa ungido. Então, o Pai o exaltou, o Pai o ungiu. Quando ele encontra Maria Madalena no primeiro dia da ressurreição, ele fala: não toque em mim, porque ainda não subi ao Pai. Não toque em mim, não encoste em mim, porque ainda não subi ao Pai. Do primeiro dia até o sétimo dia, ele ficou desaparecido. Ele não apareceu em lugar algum, para ninguém. Nesses 7 dias, ele subiu aos céus e ele foi glorificado, exaltado e foi colocado à destra de Deus. Isto é, foi colocado no governo geral, total do Criador. Quando você entende que ele encontra os discípulos no cenáculo, o cenáculo estava trancado, ele apareceu no meio deles, e o que foi dito para Tomé? Toque em mim, porque eu estou aqui em carne e osso. Espírito não tem carne e osso, e eu tenho. Toque em mim, toque nas minhas chagas, toque nas minhas mãos, toque no meu lado, aonde a lança havia entrado. Então, meus irmãos, você vê que ele havia sido colocado à majestade. A palavra glória é uma palavra de blasfêmia. A palavra glória não existe no contexto real. Glória é uma deusa grega, que não tem nada a ver. São títulos de blasfêmias daquela mulher de Apocalipse. Lembra que a mulher estava cheia de títulos de blasfêmia? A palavra glória é um dos títulos de blasfêmia. Então, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a palavra glória é majestade no original. Toda a Bíblia original está majestade. Por isso que está escrito na tradução ruim que nós temos, escrito assim: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Isto é, nem Salomão, quando foi rei e em sua majestade, sendo majestade, não se vestiu como um lírio do campo. Então não existe a palavra glória. Então nós temos algo muito maravilhoso a ser observado com relação ao nosso bondoso Pai Celestial, para nos dar a entender, nos mostrar de forma bem plena, bem clara, algo maravilhoso para nós. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quando Paulo foi dito a ele que ele ouviria a voz da boca do justo e ele traria essa palavra para nós, palavras de vida para nos dar. Quando você observa todo o contexto, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu as palavras inefáveis, às quais não é lícito o homem referir. Por isso ele falou que não aprendeu de homem algum, em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Não aprendi com homem nenhum, eu não recebi de homem nenhum. As palavras que eu recebi da boca do justo, eu ouvi da boca do justo, como está escrito em Atos capítulo 26. Então, se nós atentarmos para Atos capítulo 9, versículo 15, quando ele cai por terra no caminho de Damasco, Saulo de Tarso, aí o Criador converte ele naquele momento e ele passa a se chamar Shaul, isto é,
nós chamamos de Paulo, apóstolo Paulo. Então, meus queridos, quando Paulo é incumbido de trazer uma palavra de vida para nos dar e ouvir a palavra da boca do justo, ele subiu ao terceiro céu para ouvir a palavra da boca do justo. Então, se nós atentarmos, se nós olharmos, Paulo também cita para aqueles que haveriam de reinar em vida, não depois da morte, mas reinar em vida juntamente com aqueles que ali estavam durante o período do ano 30, da morte dele, até o ano 70, fazendo 40 anos. Se você observar, José do Egito sai do túmulo, gasta 40 anos para ele entrar na terra prometida. O Filho de Deus saiu da sepultura e gastou 40 anos para entrar na nova aliança, na Jerusalém lá de cima, a livre, a qual é a nossa mãe, dita por Paulo no capítulo 4, versículo 26 do livro de Gálatas. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês compreendessem, entendessem o tempo do verbo, se é passado, se é presente, se é futuro, se está no plural, se é no singular, como, por exemplo, quando ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. O que eu quero te dizer com isto? Aquele que não tem pecado, aquele no verbo singular, aquele é uma pessoa única. Ele não quis dizer quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele era a pedra de esquina, eleita e preciosa, que o Criador já havia enviado, já havia atirado a pedra preciosa, a pedra de esquina, a pedra de grande preço. Só que as pessoas não compreendem que todas as escrituras testificam daquele que havia de vir, daquele que já veio, daquele que já voltou, daquele que já cumpriu todas as promessas, todas as palavras do Criador. O tempo é perfeito, não existe um meio termo, talvez, igual ele disse antes de morrer, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 27, trabalhai. Ele falou para os judeus, para os hebreus, para os fariseus, para o povo que estava ali: trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai para aquela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O pão bolorento, o pão que desceu do céu no deserto durante 40 anos, de segunda até quinta-feira, se colhia uma vez só. Se colhesse mais, ele amanhecia bichado, cheio de bicho. O pão que desceu do céu dava bicho de um dia para o outro. Mas na sexta-feira se colhia o pão, porção dobrada, para que no sábado eles pudessem comer, porque no sábado ninguém podia trabalhar. Então ele falou: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Qual é a noite que veio quando ninguém podia trabalhar? Exatamente aquele período em que ele fez por nós, em nós e para nós, todas as nossas obras, cumprindo a palavra de Isaías 26, versículo 12. O Senhor nos dará a paz. Ele chegou, ele disse: eu vos dou a minha paz, não vou dar como dá o mundo, mas a minha paz eu vos dou. E aí cumpriu-se a primeira etapa da parte com relação a esse tempo em que ele cumpriria em nós, por nós e para nós, todas as nossas obras. Então, quando você lê Isaías 26, versículo 12, ele completa o texto. Isaías, o profeta, completa o texto. Ele fará para nós todas as nossas obras. Ele nos dá a paz e faz para nós todas as nossas obras. Não há nada para você fazer, meu irmão. Quando Paulo subiu ao céu e voltou do céu e trouxe a palavra de vida para nos dar, ele nos deu essa palavra, essa que permanece para a vida eterna. Se você compreender o tempo, você vai observar o tempo, você vai analisar o tempo em que o texto está escrito. A quem a palavra foi dirigida? Em que tempo está a palavra? Passado, presente, futuro ou é singular? Ou se você analisar só esse pequeno texto, você então vai compreender melhor o texto antes da ressurreição, depois da ressurreição, se é Velho Testamento, se é Novo Testamento, se é a Antiga Aliança, se é a Nova Aliança. Porque quando você lê no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 19, lá está escrito assim, ó, presta bem atenção, vou ler aqui para você, ó. Porquanto o que de Deus pode conhecer, nele se manifesta, olha só, porque neles se manifestam a justiça do Criador. Então, em Romanos 3,19, Romanos capítulo 3, versículo 19, está escrito, olha só o texto. Ora, nós sabemos que tudo que
A lei diz para os que estão debaixo da lei, para que toda boca fique fechada. Toda boca fique fechada para você ouvir a voz da boca daquele que veio, a boca do justo, falando que é o evangelho após a ressurreição, dado aos judeus. Ele diz: eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel, não ireis aos samaritanos e não ireis aos gentios. O Líbano, o Egito, a Síria, não tinha nada para eles. Ele veio para os seus não o receberam. O que ocorre é que, quando todos aqueles, após a sua ressurreição e a rejeição de Israel, abriu-se o precedente para que eles, os gentios, fossem enxertados na oliveira verdadeira. Esse é o evangelho que nós deveríamos pregar. Então, quando você olha em Romanos capítulo 2, versículo 7, olha só o texto que está escrito aqui, Romanos 2, 7. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória e incorrupção. O que ele está dizendo? Ele está falando que aquele que perseverasse até o fim, como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 1 e o versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim do templo, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Paulo fala aqui em Hebreus que isso era um tempo que permanecia, um tempo de alegoria, um tempo de parábola, enquanto ainda permanecesse em pé o primeiro tabernáculo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Se você ler, então, esse texto devagar, você vai observar no contexto que eu quero te repassar, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele já tinha morrido quando foi escrito o livro de Hebreus, já tinha ressuscitado, já tinha vencido a morte, já tinha vencido o inferno. Meus irmãos, aqui o Paulo, vivo, estava escrevendo aos hebreus, às 12 tribos de Israel, e disse para que, se eles esperassem para a salvação, o que dá a entender que até o ano 70 ainda não havia cumprido, nem estabelecido como ele havia dito. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, porque isto é uma parábola para o tempo presente, enquanto ainda permanece o antigo tabernáculo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tão simples quanto isso, eu queria que você guardasse essa palavra para que você pudesse trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem já vos deu. Não é? Agora não é vos dará, porque quando ele ressuscitou, ele já nos deu, através do apóstolo Paulo, toda a palavra da vida. Por isso ele disse antes, eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E trabalhar enquanto é dia, a noite vem, em que ninguém pode trabalhar. Porque a noite já veio, ele fez em nós, por nós e para nós, todas as nossas obras. Então não sobrou nada para você fazer, não tem como fazer, então você tem que descansar. Foi isso que o Paulo descobriu quando ele subiu ao terceiro céu, e ele diz com todas as letras. Paulo vem e fala assim, olha, aquele que entrou no descanso de Deus, descansou de suas obras como Deus das suas. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. O repouso é o sábado, é o dia do repouso, é o dia do descanso, o dia que ninguém pode trabalhar. Seja sábio e começa a desfrutar de tudo que ele fez em nós, por nós e para nós nesse tempo presente. Grande abraço e até breve. Shalom!